Quero cumprimentar o pastor Aldair, que representa João Aldair, o bispo Manuel Ferreira, Ministério de Madureira, que tem um belíssimo trabalho em toda a nação, em todo o mundo. Leve o nosso abraço, e o filho de um pioneiro que era amigo dele, meu pai, pastor Joaquim Santos, que foi pastor da Assembleia de Deus mais de 70 anos. Quero cumprimentar também com muita honra o meu querido presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que teve assunção ao cargo na data de ontem, em um culto de Santa Ceia, quando mais de 500 pessoas, irmãs e irmãos, puderam cear e que compõem a mesa. Estendo a saudação ao pastor Eli Borges, que até ontem foi o nosso presidente da Frente Parlamentar Evangélica. Saúdo o nosso maestro Marcos Matos e expresso aqui, meu querido regente, doutor Marcos Matos, que esta sessão, ela além de estar homenageando os 112 anos da Assembleia de Deus, está homenageando também os 97 anos do nosso coral, que vai ser completado agora, neste ano, no mês de outubro, e os 87 anos da nossa orquestra. É uma honra dizer para os nossos coristas que eu cantei no coral, quando a maioria de vocês não era nascida ainda, 1970, e toquei clarinete na orquestra de Belém, com o nosso regente Manuel Lopes. Ontem eu conversava com o Gerson, meu cunhado, pastor Gerson, que também tocou na banda. No tempo do pastor Firmino Gouveia, em 1968, com 12 anos de idade, depois toquei, voltei no ano seguinte, era de festa em festa, já na Arcebispo de Vasconcelos, em 69, pastor Firmino nasceu em 68, já era o pastor Firmino Gouveia, voltei a tocar. Então, uma das grandes honras da minha vida foi ter tocado na orquestra da Igreja Mãe, a orquestra mais antiga da Assembleia de Deus do Brasil, e ter cantado no nosso coral. Mas, senhor presidente, quero saudar também a todas as autoridades aqui presentes. Peço escusas por não nominá-las, são muitas, para não tornar enfadonho aqui o meu pronunciamento. Cumprimentos a todos os pastores, tanto da Igreja Mãe, eu vejo aqui tantos pastores, vejo Sebastião Castro, vejo Arnaldo Brito, pastor Eurípides, vejo aqui também o pastor Alípio, o pastor Ronaldo Figueiredo, são muitos pastores do Amazonas, me perdoem aqui, mas eu quero saudar a todos vocês, e na pessoa dos que estão presentes aqui, eu cumprimento aos pastores e pastoras da Assembleia de Deus, obreiros e obreiras de todo o Brasil e de todo o planeta. Minha saudação também, minha querida deputada Ione, a todos os irmãos assembleianos do país e aos demais irmãos de fé. O meu pronunciamento se esvaziou depois que eu vi aqui o pronunciamento brilhante, profundo, tecendo comentário nos mais diversos campos sobre o papel da Assembleia de Deus, pronunciamento feito pelo presidente da casa, Arthur Lira. Me lembrei de Rui Barbosa, meu caro pastor João Aldair. Quando chegaram para ele, disseram, olha, fale aí um conceito sobre o amor. E ele disse, mas conceituar o quê? Sobre o amor, depois que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 3. O que eu vou falar? Mas eu quero dizer, além daquilo que foi aqui pronunciado pelo nosso presidente Arthur Lira, e com o espírito democrático que ele tem, eu pude perceber que ele comentou não apenas os aspectos humanitários, da inclusão social, da cidadania, da dignidade da pessoa humana,
trabalho que a igreja faz de forma mais silenciosa. Além desses aspectos, eu quero dizer o seguinte: qual é o segredo? E alguns estudiosos perguntam, o segredo do crescimento da Assembleia de Deus. Eu pude já ler comentários, minha querida deputada Ana Lúcia, lá do Acre, nossa querida deputada, meu querido Lincoln Portela, eu vi que ele estava por aqui, nosso decano, com quem tanto aprendi quando fundamos juntos a nossa querida Frente Parlamentar Evangélica. Alguns comentam dizendo o seguinte: não, a igreja, a Assembleia de Deus cresceu porque houve uma flexibilização do registro de igrejas, isso ficou mais fácil registrar muitas igrejas. Outros dizem, não, porque tem muitas convenções. E alguns outros estudiosos dizem, não, isso aí é a economia que mudou, ou então a igreja tem uma estratégia própria, musical, que atrai, ou então que fideliza os seus integrantes. Eu até me recordei, pastor Samuel Câmara, do que eu pude dizer lá na inauguração do Museu Nacional da Assembleia de Deus, onde estão os registros históricos, cronológicos, jurídicos da criação da igreja desde 1911, da conversa que eu tive aqui no ano de 2003 com o então vice-presidente da República, hoje já falecido, José de Alencar. José de Alencar chegou comigo, eu costumava conversar com ele, assim, no final da tarde, sexta-feira. Ele era um homem muito culto, conhecia sobre economia, sobre sociologia, qualquer campo ele gostava de estudar e de conversar. E ele me disse, você é do Pará, você é da Frente Parlamentar Evangélica? Eu sou. Você sabe por que é que a bandeira nacional tem aquela estrela acima do lema Ordem e Progresso, uma estrela isolada, estrela do Pará? Por que tem aquilo? Eu disse, opa, agora eu vou mostrar também que eu conheço um pouco de alguma coisa. Eu disse, não, porque na época, Belém, a capital do estado, era exatamente a capital mais ao norte do país, que hoje já é Roraima. Então, esse foi o desiderato da época, foi a vontade de se colocar o Pará localizado mais ao norte, na expressão da bandeira, que é um símbolo nacional. Aí eu brinquei com ele e disse, e também porque Belém era a terra do açaí, e porque Belém, nós já estavam antevendo que Belém teria as maiores reservas minerais do planeta, o ciclo da água, ali com nossas florestas, as águas captadas das raízes, elas são espalhadas pela transpiração e ajudam a umedecer o planeta todo, chuvas caem por toda parte, porque lá o estado do Pará tem essas florestas, a biodiversidade, e fui falando, ele disse, não, você está por fora. Aí ele disse, é porque assim como uma estrela guiou os reis magos anunciando que o nascimento do Messias estava acontecendo lá em Belém da Judéia, houve uma profecia na época, quem estava formalizando ali, arquitetando, desenhando, fazendo o design da bandeira, profetizou, dizendo, olha, lá em Belém da Judéia foi uma estrela que direcionou o nascimento do Messias, então vamos colocar, porque vai ser em Belém que vai nascer a Assembleia de Deus, só que agora é Belém do Pará. Ele brincando comigo. Mas, minha querida presidente, eu já quero partir para o encerramento da minha fala. Eu sei que se questiona o crescimento da igreja, mas todos esses estudiosos, eles ficam divagando e vagando, e perplexos, e não encontram resposta, que é uma resposta simples, é uma resposta bíblica, é o padrão que Cristo passou para os discípulos. O que foi que Jesus disse para os discípulos? Lá,
quando ele estava para ser elevado aos céus, 40 dias haviam se passado já, depois da ressurreição de Cristo. Ele disse: ora, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Marcos 16, 15, Mateus 28, 19 e 20, olha, vocês vão fazer discípulos. Aí ele diz: mas olha, tem uma condição, vocês só vão fazer isso, só vão ensinar, só vão pregar, só vão anunciar, depois que vocês receberem o revestimento do poder do Espírito Santo, que há de descer sobre vós. Enquanto isso não acontecer, permanecei em Jerusalém, enquanto chega a promessa do meu Pai. Quando chegar, aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e por Samaria, e até aos confins da terra, Brasília, Belém do Pará, por todo o mundo. E assim aconteceu. Vocês sabem, lá no dia de Pentecostes, Atos 2, o Pedro medroso, a igreja perplexa, com medo de alguns serem mortos, como fora Jesus, receberam o Espírito Santo, começaram a falar línguas estranhas, profetizar, e primeiro discurso de Pedro, logo 3.000 pessoas se converteram. Por quê? Ali estava o segredo. O segredo não é alguma estratégia humana, não é força física, não é conhecimento humano. O segredo é o revestimento do Espírito Santo. Isso aconteceu com Daniel Berg e com Naving, em 1909. Daniel Berg foi batizado com o Espírito Santo no navio da Suécia para os Estados Unidos, meu querido pastor André Câmara. Em 1909, Gunnar Wingre foi batizado com o Espírito Santo em uma conferência lá em Chicago. Os dois se encontraram, conversaram e perceberam que tinha uma chamada missionária. Depois Daniel Berg pede demissão do seu cargo e vai se encontrar com Gunnar Wingre, disse: olha, vim aqui orar, Deus me mandou. Oraram e receberam a confirmação que deveriam não ir para a Índia, porque uma convenção queria financiar a ida missionária de Gunnar Wingre para a Índia. Mas quando eles foram buscar a direção do Espírito Santo, já que eles estavam cheios, qual foi a direção? Vocês vão para um lugar chamado Pará, nem sabiam onde ficava. Foram na biblioteca, pesquisaram e conseguiram saber. Então, o segredo é esse: revestimento do Espírito Santo, depois direção do Espírito Santo. Jesus Cristo só começou o ministério após ele receber ali o Espírito Santo, e dali ele começou a ser guiado pelo Espírito Santo. Assim foi com a Assembleia de Deus. Foi revestida e foi guiada. Os dois pioneiros vieram ao Pará. E o exercício do ministério foi pela fé. Eles confiaram em Deus. Eu finalizo, meu caro deputado Silas Câmara, ilustres pastores, a minha fala, dizendo o seguinte: as adversidades foram muitas. Eram dois jovens, o Navingren, 31 anos de idade, Daniel Berg, 26 anos de idade apenas. Eles não tinham nem dinheiro da passagem, eles não tinham uma igreja que se responsabilizasse pelo sustento. Eles foram para Nova York, até o dinheiro da passagem, Deus tocou no irmão e revelou que ele tinha que entregar para Gunnar Wingre. Embarcaram no navio Clemente, 5 de novembro de 1910. Dinheiro era pouco, passagem de terceira classe, quarto escuro, uma única lâmpada iluminava ali todo aquele ambiente. Era uma concha de sopa, alimentação difícil. Chegaram ao Pará, não tinha ninguém esperando ali na escadinha do Porto das Docas. Eles não tinham renda, não tinham emprego, não sabiam falar o português, mas eles tinham a força, o poder do Espírito Santo de Deus. Eles tinham a fé, eles tinham a confiança que quem enviou
é fiel, era e é fiel. Deus é fiel. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. E em Deus eles confiavam. E Deus providenciou tudo. Perseguições na chegada, lutas, imprensa, concorrentes, pedradas, quebravam, apedrejavam os templos, jogavam os irmãos dentro d'água, queimavam tendas, limpavam cemitérios, e assim por diante, intolerância religiosa, endemias, febre amarela e tantas outras, mas nada pôde impedir o avanço da obra de Deus, porque eles tinham o Espírito Santo no coração, eles tinham a fé em Deus, e eles estavam pregando o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que proporciona o ensinamento do batismo com o Espírito Santo, e que diz que a igreja vai para o céu. Eu finalizo, presidente, dizendo, meu querido pastor Samuel Câmara, que é uma honra fazer parte da Assembleia de Deus em Belém, igreja que meu pai e minha mãe pertenceram, e uma das maiores alegrias do meu pai e da minha mãe é quando eles já com 101 anos de idade, e a minha mãe com quase 100, me chamavam lá, meu filho, eu não posso ir, leva aqui a minha ajuda para a Rede Boas Novas, porque a gente assiste e hoje eu não posso mais pregar, mas muita gente vai ouvir a mensagem pela Boas Novas. Conversava agora com o pastor Moisés, lá do Amazonas, ele recordava que os ancestrais deles, ali está me olhando, foram ovelhas lá do meu pai, acho que é Altaz Mirim. Meu pai foi separado para o ministério em 1927, pelo pastor José Moraes, pai do pastor Eurípides de Moraes, que está em algum lugar por aqui. Está aqui à minha frente, com sua esposa e irmã, disse Laura. Eu conversava com ele, me recordava. O meu pai foi pastor, enfrentou lá no interior do Amazonas, do Pará, serpentes, armadilhas, perseguições e tanta coisa. Então, pastor Samuel, que alegria! Eu sei que hoje, dos 8 pastores da Assembleia de Deus, 6 já estão nos esperando no céu. O primeiro foi oficialmente Gunnar Wingren, de 1911 a 1924. O segundo foi Samuel Nistrom, de 24 até 30. Depois veio Nelis Nelson, de 30 até 1950. Depois Francisco Pereira do Nascimento, de 50 até 59. Veio Zé Pinto de Menezes, de 59 a 61. Pastor Firmino da Anunciação Gouveia, de 1900, Acebias de Vasconcelos, obrigado pelo socorro aqui, minha querida pastora Rebeca. Então, Zé Pinto de Menezes, de 59 a 61, Alcebiades, que veio de 61 a 68, e Firmino Gouveia, de 68, por 29 anos, até janeiro, acho que 27 de janeiro, irmã Rebeca, de 1997, quando ele passou para um jovem que Deus decidiu tomar lá do Amazonas e trazer para o Pará, para Belém. Estava muito novo e hoje continua jovem, mas os cabelos já começam a cair. Samuel Câmara, que está aqui presente nesse momento, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus Igreja Mãe. Então é alegria, desculpem o tempo, a emoção é grande, a alegria é grande, mas eu quero finalizar, agora eu concluo, agora eu termino, dizendo para os pesquisadores, para os estudiosos que indagam o crescimento da igreja, até quando? Fiquem tranquilos ou fiquem incomodados, que a igreja vai continuar crescendo, crescendo, crescendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Ela vai crescer, crescer. Mas vai chegar um dia
Pode dar aleluia, a atmosfera aqui é nossa. O Espírito Santo está aqui presente. Pode dar aleluia, glória a Deus. Mas a repórter me perguntou ali, mas por que eu entrei aqui e senti uma atmosfera assim serena, de que a presença de Deus que está aqui? Pode dar aleluia. Mas vai chegar um dia que a igreja vai parar de crescer. Quando é? O arrebatamento está chegando. A última trombeta vai ecoar. E ela vai subir ao encontro do Senhor dos ares. E hoje, a nossa oração é a de Apocalipse 22, 17. A igreja está orando em sinfonia com o Espírito Santo. O Espírito e a noiva dizem, vem. E Jesus Cristo está respondendo, testemunhando lá no último versículo, eis que presto venho. Então nós estamos aguardando esse momento. Enquanto isso não acontece, pode espocar perseguição, intolerância, tentarem legislações que venham cercear a liberdade. Mas nós já ouvimos aqui o nosso presidente Arthur Lira, que ele vai estar aqui nesta casa nos ajudando a defender a liberdade no Brasil, dizendo a esta nação, só Jesus é o Senhor, que Deus abençoe. Parabéns à Assembleia de Deus, 112 anos avançando pela fé.